Quero compartilhar com vocês uma mensagem. O Senhor tem compartilhado algumas coisas no meu coração. E isso que eu vou compartilhar hoje com vocês é uma continuidade ou uma continuação de algo que eu já preguei, eu acredito, no mês passado, né? E foi algo que veio muito forte no meu coração, que às vezes nós estamos enfrentando batalhas que nós pensamos que são só nossas, né? Apesar da gente entrar em alguns perrengues e algumas batalhas que o Senhor não nos mandou entrar. Às vezes a gente entra em algumas coisas que o Senhor não nos mandou entrar. Mas depois que está dentro, como Ele nos ajuda nas nossas dificuldades, Ele acaba muitas vezes pegando junto com a gente, naquilo que está dentro da palavra, né? Que uma coisa que Ele não faz é sair daquilo que está dentro das suas escrituras. Mas, mês passado eu compartilhei uma mensagem onde o título era Anime-se, Cristo venceu. Amém? Não sei se vocês lembram, se você não lembrar, está lá no YouTube, você pode assistir, tá bom? Então eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: se Cristo venceu, você venceu. Mais uma vez, para ela ficar alegre com você: se Cristo venceu, você venceu. Amém? E o texto que eu usei nesse dia que eu compartilhei a palavra foi aquele texto de João, capítulo 16, do versículo 33, que diz assim, ó: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Eu queria repetir esse texto, porque esse texto ele está cravado no meu coração, e todo dia quando as dificuldades vêm e querem me fazer desistir, eu olho para a palavra de Deus e começo. Então esse texto ele veio muito forte ao meu coração. Diz: olha só, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que me chamou a atenção desse texto foi, a primeira coisa é que o Senhor estava advertindo os discípulos, que no mundo eles teriam muitas aflições. Mas Ele animou eles: tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele acrescentou e dizendo assim: ó, vocês têm a minha paz. É uma paz que o mundo não pode dar nem vender, amém? Eu estou frisando porque isso aqui é só uma introdução daquilo que eu quero conversar com vocês nessa tarde, né? Como eu falei para vocês. Quer trocar o microfone, irmão, é? Como eu falei para vocês da outra vez, eu acho que não é o microfone, não é a minha voz mesmo, cara. Tem jeito não aqui, só Jesus. Amém? É que eu acabei me empolgando aqui, gritei demais. Aí, Mas vamos lá. O Senhor falou que no mundo nós teríamos muitas aflições. Aqui Ele estava dando uma palavra de consolo para os seus discípulos e de animação. Ei, cara, fica feliz, porque eu venci o mundo, né? E hoje eu quero compartilhar com você a segunda parte dessa mensagem, né? Que o Senhor tem ministrado ao meu coração esses dias, e tudo que eu tenho compartilhado com vocês é aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo, eu tenho derramado. E é sobre ficar firme na caminhada. Amém? Jesus falou aqui: no mundo nós teremos muitas aflições. Mas a mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês, que é a segunda parte, fala sobre nós ficarmos firmes na caminhada, né? Porque no meio dessa caminhada, quem entende que nós estamos em uma caminhada? Nós estamos em uma corrida, em uma carreira, amém? Se você declarou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você entrou em uma carreira. Verdade, era o microfone, viu, irmão? Senti que melhorou aqui agora, ó. Obrigado. Pensei que era só a minha voz, que eu tinha gritado muito aí, mas senti que melhorou. Não sei se vocês melhorou, mas para mim melhorou. Amém? Então, nós precisamos entender que nós estamos em uma caminhada, estamos em uma carreira, estamos em uma corrida. Amém? E no meio dessa corrida, dessa caminhada, aparecem alguns desafios, percalços, dificuldades, afrontas. Vontade de desistir é a primeira coisa que vem ao nosso coração. Mas o que eu quero compartilhar hoje com vocês é uma palavra de ânimo, dizendo para vocês: permaneçam firmes.
Como eu preguei na outra mensagem, está escrito lá no Apocalipse que Cristo venceu. Você está comigo? Cristo venceu. Se Ele venceu, eu venci, você venceu. E essa é a boa nova que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Agora eu acho que começou a falhar, viu? Eu não sei se é só para vocês, mas vai dar muito certo. Eu queria que vocês abrissem comigo aí o texto de Hebreus, capítulo 12. É um texto muito conhecido, que fala acerca de caminhada, de corrida. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Olha só o que diz esse texto. Hebreus 12, 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo o gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Então esse texto ele é um texto muito forte, é um texto que fala muito acerca de carreira, de caminhada, acerca daquilo que nós estamos vivendo hoje. Amém? Mas o que me chama a atenção nesse texto, no versículo 1, é que ele começa dizendo assim, ó, o escritor começa dizendo, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando ele está falando dessa tão grande nuvem de testemunhas, ele está usando o exemplo de pessoas comuns, como eu e você, que venceram. Amém? Nós precisamos entender uma coisa, quando ele está falando, e o pastor já ministrou acerca disso, é como se nós estivéssemos em um estádio e nós tivéssemos as arquibancadas lotadas. E nessas arquibancadas iam estar José, Abraão, Moisés, Noé, heróis da fé. Pessoas que venceram e muitas outras pessoas que não negaram a sua fé por causa dos desafios que enfrentaram, por causa dos percalços que enfrentaram. Então, ou seja, ele começa a dizer assim, olha só, portanto, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, de grandes exemplos, de pessoas que não naufragaram na sua fé, mas que permaneceram firmes. Quando a gente começa a olhar e perceber pessoas comuns, a gente consegue entender que o evangelho que se manifestou na vida dela pode se manifestar na minha e na sua vida. Porque muitas vezes nós olhamos para Abraão e vemos uma distância muito grande entre ele e nós. Nós olhamos para Noé e caraca, Noé construiu a arca. Até agora eu não consegui construir não um barco. Nós olhamos para o Moisés, ele conduziu o povo de Deus pelo Egito, até a terra prometida. Não entrou, mas ele conduziu até próximo. Oi? O deserto. Obrigado, meu amor. Pelo deserto. E a gente olha para eles, caraca, mas eles são pessoas muito grandes no evangelho. Amados, mas deixa eu dizer algo para vocês. Eles não tinham algo, eles não carregavam algo que eu e você carrega. Hoje nós carregamos, hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso? Amados, isso aqui não é pouca coisa. Sabemos que pode ser que os desafios que você esteja enfrentando hoje
pode ser maior do que eles enfrentaram na época deles. Mas hoje a grandeza do poder que opera em você, amados, ela é bem maior. Porque naquela época a unção estava sobre eles. E hoje a unção dos céus, a unção de Deus está dentro de nós. Está dentro de mim, está dentro de você. E ela não nos abandona. Quando Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, ele disse assim, olha só, eu vou para o Pai. Ele disse que ia para o Pai. Aí os discípulos colocam a mão na cabeça e dizem, como é que nós vamos ficar agora sem Jesus, o nosso Salvador? Aquele que multiplica os pães, aquele que ressuscita os mortos, aquele que cura os enfermos. Mas Jesus continua dizendo, ei, mas fica tranquilo, quando eu chegar lá, eu vou rogar ao Pai, Ele vos enviará o Consolador, que estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu dizer algo para você, o Espírito Santo que hoje habita em mim e em você, ele é igual em glória, poder e majestade. Ele é tão poderoso como Jesus é poderoso. E ele está dentro de mim, dentro de você. Então o escritor está nos aconselhando aqui, fica tranquilo, continua na corrida, continua na carreira. E ele dá alguns conselhos assim, ó. Ele diz no versículo 2, sabe qual é o seu trabalho? Olhar para Jesus. Ele diz aqui no versículo 2, esse texto, olhando para Jesus. Sabe como é que nós devemos correr a nossa... Olhando para Jesus. Sabe por que muitas vezes nós desfalecemos na carreira? Porque nós olhamos para as circunstâncias. Nós olhamos para as dificuldades. Nós olhamos para as afrontas. E nós paramos. E nós dizemos que não dá para nós. Nós dizemos que não é para nós. Nós dizemos que chegou o nosso limite. E o escritor ele está nos aconselhando o quê? Olhe para Jesus. Corra a sua carreira olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. O qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Amados, na carreira vai ter dificuldade, vai ter cruz. Mas a nossa cruz Jesus já carregou. Mas não é porque Jesus carregou a nossa cruz que não vai ter desafio. Que nós não vamos viver uma vida onde nós vamos ser desafiados. Mas nós crescemos quando nós somos desafiados a permanecer em fé. Olhando para Jesus. Suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha só, amados. Ele suportou a cruz. Aí continua aqui no versículo 3, ele disse, ó, considerai, pois, aquele que suportou todas as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Esse texto aqui é um texto que você deve fixar no seu quarto, colocar ali em letras garrafais. Eu estou em uma carreira, vai ter desafios, mas o escritor aqui ele nos aconselha a deixar de lado todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, para que a gente possa correr com perseverança essa carreira. Muitas vezes o que está nos atrapalhando, como o escritor está propondo aqui, é o pecado, é o embaraço. Amados, nós precisamos aprender a deixar de lado essas coisas, para que a gente possa ficar firme. Esses dias,
Na verdade, esse ano tem sido um ano bem difícil e desafiador para mim. Mas é interessante que a palavra de salvação, ela chega no momento exato, amados. A palavra de salvação, ela chega no momento exato. Vocês lembram do que eu declarei aqui? Jesus falou que Ele nunca nos deixaria só. A palavra de ânimo e a palavra de salvação, o Evangelho, ele chega no momento exato, sabe, amados? Deus, Ele é muito cirúrgico. E o Senhor ministrou uma mensagem no meu coração, que Ele disse, olha só, o que te faz ficar firme na caminhada? O que faz você ficar firme na caminhada? Pergunte para a pessoa do lado, o que te faz ficar firme na caminhada? Diante de tanto desafio, diante de tantas afrontas, o que te faz? Porque chega uma hora, amados, quando a gente está só lutando e levando sol e levando P, e sol e P, que a gente diz, rapaz, o pessoal diz, eu estou passando pelo deserto. Tem gente que está a vida toda no deserto. O deserto, amado, é um lugar de passagem, não é um lugar de moradia, não. Amém? Tem gente que você chega para ali, aí como é que está? No deserto de Deus. Não, esse deserto aí. Aí você chega daqui um ano, estou na sola, estou no deserto de novo. Você não vai sair do deserto, não. O deserto, amado, era um lugar de passagem, amados. Por causa da murmuração e incredulidade, o povo passou 40 anos. Mas, amados, hoje o pessoal usa o Google Maps e faz um estudo técnico e tecnológico e diz que era para ser uma viagem de 15 dias. E durou 40 anos. Porque o povo estava girando. Mas a culpa não era de Deus, porque Deus estava guiando eles. A culpa era da incredulidade e da reclamação do povo. Então, muitas vezes, a gente passa por dificuldades. Caraca, o que é que me faz ficar firme na caminhada? E o Senhor compartilhou comigo que foi relacionado ao amor a Deus e aos irmãos. E eu queria que vocês abrissem, eu até compartilhei, esse mês agora eu fiz uma reunião com os líderes e compartilhei um pouco sobre essa experiência que eu tive, que eu estou tendo acerca do amor de Deus. Queria que vocês abrissem comigo aí Mateus capítulo 22. Versículo 34, tá bom? Capítulo 22 de Mateus, versículo 34 em diante. Mateus capítulo 22, versículo 34. Olha só o que é que diz. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento e o primeiro. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí você vai olhar isso aqui e vai dizer o que é que isso tem a ver, né? Porque se a gente for analisar um pouco, essa parte onde Jesus está compartilhando faz parte de um diálogo, né? Ele era muito desafiado e interrogado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos doutores da lei. E esse episódio foi muito interessante. Ali ele foi desafiado por aqueles caras que eles não tinham nem interesse em receber as verdades de Deus. Na verdade, eles tinham interesse em confrontar Jesus, envergonhar e desconstruir aquilo que Jesus estava construindo. E ele chegou para Jesus: Jesus, qual é o grande mandamento?
Aí Jesus fala assim, ó, o primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo, semelhantemente, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso aqui, eu lendo um dia, falou demais ao meu coração. Porque, amados, a primeira coisa que eu aprendi quando eu cheguei aqui nessa casa, nessa igreja, eu tinha um conceito do que era amor. Eu não sei como vocês entendem isso, né? Eu tinha um conceito do que era amor. Amor para mim era sentimento envolvido, era dar presentes, era falar palavras bonitas, era fazer sempre o querer da pessoa que eu amo. Eu pensava que amor era isso. Esse era o conceito que eu tinha acerca de amor. E uma das coisas que eu aprendi quando eu cheguei aqui nessa igreja foi que... Vai trocar de novo, é? Ah, tá. Uma das coisas que eu aprendi quando eu cheguei aqui nessa casa foi que amor é decisão. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e diga assim: amor não é sentimento. Mais uma vez, amor não é sentimento. Amor é decisão. Amor é decisão. É decisão. Então, esse conceito ele ficou muito forte no meu coração. Porque quando eu começo a andar conforme o conceito de decisão, amados, muitas coisas elas vão ficar para trás. Porque quando o nosso amor ele está baseado no sentimento, a resposta que a gente vai dar às outras pessoas vai depender de como elas vão nos responder. Nós vamos amar as pessoas conforme elas vão nos amar, ou conforme elas vão nos responder. Ah, se ela for boa comigo, eu vou amá-la mais. Se ela não for tão boa comigo, eu vou amá-la menos. Mas quando a gente olha para esse conceito de que amor é decisão, independentemente do sentimento que eu vou estar vivendo naquele momento, eu decido amar. E quando a gente começa a entender que amar é decisão, e é um texto que fala muito ao meu coração, aquele de Isaías 53, que a palavra diz que ele olhou para o seu penoso trabalho e se alegrou. Olha só, amados, Jesus sabia que estava indo para a cruz, mas Isaías estava adiantando que ele olhou para o seu penoso trabalho e se alegrou. Ele mesmo sabendo que muitas pessoas iam naufragar na fé, muitas pessoas iam crucificar, muitas pessoas iam condenar, mas Jesus olhou para o futuro e se alegrou. Tipo assim, a resposta que as pessoas iam dar acerca daquele sacrifício que ia ser manifesto na cruz, porque aquela cruz não era dele, aquela cruz ela era nossa. A condenação do pecado não era para ele, porque ele não tinha cometido nenhum pecado. A condenação do pecado era para nós. Mas era em uma decisão de amor. Ele decidiu morrer em nosso lugar. Então a primeira coisa que eu aprendo... Eu sabia quando eu vi tu rondando aí. Eu pensei que era a minha voz que estava falhando já. Ó. Se não é a pilha, é a minha voz mesmo. Mas tudo bem, né? A minha voz não era a pilha. Amém? Então, quando a gente começa a olhar para o amor, com essa perspectiva de decisão, amados, como nós vamos caminhar vai ser diferente. Então, Jesus está falando assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar, sabe quando Jesus está falando sobre isso? Jesus diz, você precisa separar aquilo que é eterno do que é passageiro. Você precisa separar daquilo que é precioso do que é vil. Você precisa separar daquilo que é verdadeiro do que é falso. E eu estou dizendo isso porque, amados, porque muitas vezes nós desistimos, nós naufragamos
nós pensamos que Deus não está nos ouvindo mais, que a nossa oração não está mais fazendo efeito. Mas na hora que você ora, a palavra diz que se você crer com o seu coração, será feito conforme você creu, amados. E muitas vezes nós estamos caminhando e desistimos porque nada está acontecendo na minha vida. Só tem dificuldade, só tem doença, só tem miséria. Mas eu dizer algo para você, mas aquele que começou a boa obra em você, há de terminar. Mas vou repetir, aquele que começou a boa obra em você, há de terminar. Permaneça firme na carreira, porque Ele começou, amado. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Então, o que é que eu devo fazer para não fraquejar? Ou o que é que me faz ficar firme na caminhada? A primeira coisa que te faz ficar firme na caminhada é amar a Deus sobre todas as coisas. A primeira coisa que te faz ficar firme na caminhada é amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus? É Deus ser dono das suas primícias. Deus ser dono daquilo que é melhor do que você tem. Sabe, mas tem uma cultura que a gente implantou lá na nossa casa. Todo dia é dia do Senhor. Mas o dia de domingo é o dia que a gente não marca nenhum compromisso que vai sugar todas as nossas forças. A gente só faz algo se for relax. Mas a gente não marca nada de muito que vai sugar, porque o dia de domingo é o dia do Senhor. É o dia de cultuar ao Senhor. O meu culto ao Senhor não começa às 16 horas. O meu culto ao Senhor começa da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, porque Ele é dono dos meus dias. Isso, amados, é amar ao Senhor. Isso é decidir, é você acordar e decidir quem é que é o dono dos meus dias, quem é que é o dono do meu ser. É as dificuldades, é os levantes, é a doença, porque muitas vezes nós gastamos mais tempo pensando naquilo que está dando errado, do que olhando para a palavra de Deus, que tem a resposta, o escape, a salvação, a paz que você precisa. É nele que nós precisamos depositar a nossa esperança, a nossa expectativa. Mas é nele que nós devemos depositar a nossa esperança, a nossa expectativa. Olha só o que o escritor falou lá. Quando a gente lê Hebreus, ele é só, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe por que muitas vezes nós passamos por dificuldades, amados? Porque Deus deixou de ser o centro da nossa vida. Deus deixou de ser o centro. Nós colocamos o Senhor muitas vezes em segundo plano. Não, se der, eu faço o meu TSD. Não, se der, eu vou separar um tempo para ficar com a palavra. Senhor, o Senhor entende, né? Eu estou cansado, hoje não vai dar para ir para o culto, porque eu fiz uma faxina na casa hoje, porque eu só tenho o dia de domingo. Mas se decidiu fazer a faxina na casa, decida também amar o Senhor, vir para o culto, adorar o Senhor, dar o seu melhor. Por que muitas vezes nós decidimos deixar a obra de Deus, o Evangelho, aquilo que é de Deus, sempre em segundo plano? Mas o que Jesus está fazendo aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu disse para vocês, amor é decisão. Amor é decisão. O amor não se baseia naquilo que eu estou sentindo. Mas eu não estou sentindo vontade de ler a palavra, eu não estou sentindo vontade de adorar e de orar. Pois então vá para diante de Deus e saber, Senhor, eu me arrependo. Tem alguma coisa de errado comigo, Senhor. Mas tem alguma coisa de errado. Porque a palavra fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória.
Se nós fomos criados para o louvor da sua glória, significa dizer que nós somos criados para um ambiente de adoração. Nós fomos criados para um ambiente de adoração. Nós fomos criados para um ambiente de louvor. Nós fomos criados para um ambiente de comunhão. Lembra do Éden? Hoje a gente não precisa estar no Éden. Hoje o Éden está dentro de nós. Hoje nós temos uma porta aberta dentro de nós. Hoje nós podemos e devemos nos aproximar de Deus, como a palavra fala, com ousadia. Nós podemos entrar com ousadia. Deixa eu continuar, tá bom? Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, ele diz assim, e o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, mas o que eu aprendo com esse texto, ou com essa segunda parte? Que, amados, tanto a minha prosperidade, o meu crescimento, o meu avanço, ele não depende de si só. Eu sei que a palavra fala que a salvação ela é individual. Mas o avanço dessa igreja, o avanço da igreja de Cristo, o avanço coletivo do corpo de Cristo, ele não depende só de mim. Ele depende de uma atitude minha. Mas ela também depende de eu pegar junto com o meu irmão. E é interessante quando você fala sobre amar o irmão, amar o próximo como a si mesmo. Porque muitas vezes nós somos muito egoístas e queremos sempre o melhor de Deus para nós. Nós oramos muitas vezes sempre com aquela oração bem egoísta. Senhor, abençoa a minha família, abençoa meus projetos, abençoa a minha casa, abençoa o meu negócio, abençoa o meu isso, abençoa o meu aquilo, abençoa o meu... Tudo eu, sabe? Tudo eu. A gente sempre conduz as coisas para nós. E nós precisamos entender que o plano de Deus, ele é individual. Ele tem algo para mim. Mas tem algo que vai além de você. O plano de Deus é um plano macro. Onde o meu crescimento, o seu crescimento, o meu avanço e o seu avanço dependem um do outro. Eu preciso daquilo que está em você. E você precisa daquilo que está em mim. Sabe, mas quando a gente começa a olhar as coisas com essa perspectiva, tudo muda. Às vezes, quando eu estou lá na empresa, conversando com os mecânicos, quando eu faço reunião com eles, a minha equipe, né, de manutenção, às vezes eles reclamam das pessoas, né, do tratamento das pessoas. Essa pessoa assim me trata mal e tal. E às vezes eu pego eles tratando mal as pessoas. Aí eu vou e chamo. Vem cá. Sou pastor lá também. Vem cá, vamos conversar, minha ovelha. Como é que você gosta de ser tratado? Bem, né? Bem. Como é que você está tratando o outro? E é um lema e uma mensagem que eu sempre falo para eles, sempre prego para eles, ó, trate o outro como você queria que você fosse tratado. Você gosta de ser destratado? Não, então não destrate ninguém. Aí se diga é porque tu é muito paciente. Não, isso não é que eu sou paciente, não. O Evangelho de Deus fala isso. E eu sei que muitas vezes, eu falo sobre esse amor ao próximo, porque muitas vezes o próximo nos desafia. Às vezes esse próximo, ele é uma lixa. E sabe, mas tem lixa que é grossa. Tem umas lixas que são bem finas. Mas tem umas lixas que são grossas. Que você chega e diz assim, parece que essa pessoa foi enviado. Amados, não é, amados. Você só está sendo desafiado a se tornar uma pessoa melhor. Às vezes a sua lixa está dentro de casa. O seu marido, ou a sua esposa, os seus filhos, ou as suas filhas. E você é desafiado, amados. Mas é aí onde nós crescemos.
Sabe por que nós precisamos do outro? Mas a gente vai olhar para o espelho e vai se contemplar. E vai dizer, como eu estou bonito. Como eu estou lindo. Como eu estou maravilhoso. Mas você só está contemplando a sua face, a sua frente. E as costas. Está tudo desarrumado. Hoje eu me pintei, me arrumei. Toda arrumada, andando. Amor, teu cabelo, a Bruna. Amor, teu cabelo está todo bagunçado nas costas. Eu não acredito, não acredito. Sabe, mas você precisa do outro. O seu avanço, o seu crescimento depende do outro, amados. E muitas vezes nós negligenciamos porque nós não entendemos. Eu estou crescendo em Deus. Eu estou avançando em Deus, está bom demais. Deus está me fazendo prosperar. E a pessoa que está do seu lado? E o que a palavra fala que você deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Como é que você tem vivido o evangelho? Será que você tem decidido? Mas eu vou dizer algo para você e não é penoso para mim. Mas sabe a hora ou a parte que eu mais sinto alegria no evangelho é quando eu percebo que eu, Diego, estou sendo um canal de Deus para abençoar a vida de quem está do meu lado, amados. Amados, sabe, é como se eu estivesse recebendo um presente. A parte mais feliz do evangelho é quando eu me sinto que eu estou sendo o braço do meu Pai aqui na terra. Quando eu estou sendo os pés do meu Senhor aqui na terra. Quando eu estou sendo o pensamento do meu Pai aqui na terra. Então o evangelho não se resume em Deus te abençoar. O evangelho, amados, ele é para alcançar o próximo. O evangelho que alcançou em você não é para parar em você. De 6 em 6 meses, nós fazemos aqui na igreja. Isso aqui não era para ser de 6 em 6 meses. Isso aqui era para ser uma cultura. Era para ser um modelo de vida. Mas para desafiar os irmãos dessa igreja e das células, nós fazemos a temporada do fruto fiel. Para quê? Para despertar o dom de Deus que tem nos irmãos, de pregar as boas novas para os perdidos. Para ganhar pessoas para Jesus. Mas nós precisamos alcançar os outros com as boas novas que nos alcançaram. Aí muitos dizem assim, a gente foi para o evangelismo, mas ninguém aceitou Jesus. Ninguém disse sim. Pode ser que a pessoa não diga sim. Pode ser que ela não tenha decidido naquela hora. Pode ser que ela não foi evangelizada naquela hora como deveria ser. Mas você saiu avivado. Se ela não foi avivada pelaquela palavra, você foi avivado. Você saiu da sua zona de conforto. Você decidiu amar aquilo que Cristo mais amou, que foi as vidas. Você foi uma extensão de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Então, nesse período, nós desafiamos as pessoas a falar de Jesus. Mas eu não tenho os versículos decorados. Quem você era antes de Jesus? Quem você é agora? Amados, quando Jesus entra na nossa vida, a nossa história muda. Se a sua história não mudou depois que você aceitou a Jesus, amados, sinto muito lhe dizer, está faltando algumas coisas ser arrumadas dentro dessa casa. Porque, amados, o evangelho de Cristo, ele transforma. Quem tem um encontro com Jesus não continua a mesma pessoa. A vida dela é transformada. Ela deixa de ser perseguidor e começa a ser perseguido, muitas vezes. O apóstolo Paulo aconteceu que ele era um perseguidor dos cristãos. Teve um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, a sua vida foi transformada. Não tem como ter um encontro com Jesus e continuar a mesma pessoa. Fisicamente você pode até continuar.
E não continua, porque quando a gente vem para Jesus, a palavra fala que a alegria do Senhor aformoseia o rosto. A pessoa fica até mais bonito. Se você olhar a minha foto há 20 anos atrás, vocês vão dizer, realmente o evangelho se manifestou sobre a sua vida. Digo para vocês, não vou mostrar minha foto de 20 anos atrás, mas... Olha, minha esposa me conheceu, viu? O evangelho me transformou, amados. A palavra do Senhor fala. Ele é fiel. Quem é que toma posse? Quem crê? Como eu creio, tomei posse. Fácil demais. Amém? Tem pessoas que não mudam porque não estão crendo direito. Crê direito, que você vai ver o que vai acontecer. Amém? Então vocês entenderam acerca disso, amados? Nós precisamos entender, amados, que o amor do Senhor, ele é irresistível. Queria chamar o louvor, já estou terminando. Jesus, ele é irresistível. E eu vou ler esse texto para finalizar, tá bom? Louvor, já pode vir, tá bom? Queria que vocês abrissem comigo aí, 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14, tá bom? Segundo Coríntios 5, a partir do 14. Olha só o que é que diz. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo. Desta forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Como eu disse para vocês, não tem como ter um encontro com Jesus e continuar da mesma forma. Mas uma das coisas que eu queria destacar aqui nesse texto que eu li agora, é no primeiro versículo que eu li, que fala acerca do amor de Cristo. A palavra que fala que o amor de Cristo nos constrange. Amados, esse constrangimento não é um constrangimento que nos traz vergonha, que nos traz medo ou insegurança. Na verdade, o amor de Cristo, ele gera uma compaixão dentro de nós. Ele gera um quebrantamento genuíno dentro de nós, que não tem como olhar para Jesus, não tem como ser alcançado pelo seu amor e permanecer da mesma forma que estava. Sabe, mas é como se, quando Jesus olha para uma pessoa, o olhar dele é irresistível. E ali, todas as suas doutrinas, os seus preceitos e leis, toda a sua religião, ela é quebrada. É como se ele nos deixasse desnudo. Diante dele, você não precisa usar maquiagem. É como aconteceu com Adão. Deus tinha todo dia um encontro com Adão no jardim. E Adão um dia pecou e comeu daquele fruto. E quando Deus foi ter com ele, chamou, ele apareceu com 2 folhinhas escondendo a sua nudez. Com algumas folhinhas escondendo a sua nudez. E o Senhor disse, que é isso, Adão? Porque muitas vezes, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós queremos esconder as nossas mazelas. É, amado? Ele nos construiu. Ele nos teceu. Ele sabe, amados. Então não adianta a gente negar as nossas imperfeições diante dele. A gente até consegue esconder diante dos irmãos, mas diante dele, que vê todas as coisas, ninguém consegue esconder. Ele nos desnuda. Ele olha, ei, mano, que é isso aí, cara? Tá vacilando, né? Isso aí não tá servindo de nada. Ei, macho, isso aí não serve de nada, mano.
Sabe, mas é assim que a gente muitas vezes se comporta diante de Deus, querendo esconder, e o Senhor olhando para nós. É como o pai quando vai brincar com o filho, aí o filho se esconde, só tampa o rosto. Escondeu. Aí o pai está olhando, está vendo. Ou então ele se esconde atrás de um poste e o pai está vendo. Mas o Senhor vê por detrás e vê por frente. Vê por cima, vê por baixo. Ele sabe todas as coisas. Então, o amor de Jesus é que nos constrange. E o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, ó, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E amado, Jesus morreu a nossa morte. Você lembra daquilo que eu disse lá no começo? Se Cristo venceu, nós vencemos. Porque Ele venceu a nossa morte para que nós desfrutássemos da vida de Deus. Aí ele continua dizendo assim, ó, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo. Vocês estão observando? Mas o Evangelho não fala só de Deus abençoando a nós. Não é sobre nós, é sobre mim, é sobre a humanidade. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. O que é que ele estava querendo dizer? Não olhe para as circunstâncias. A gente vê aquilo que está diante dos nossos olhos, mas o Senhor vê aquilo que está dentro do coração. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Aí eu queria finalizar com esse texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É interessante que nessa hora é que o Evangelho dá um nó na nossa cabeça. Mas não tem como desfrutar da vida de Deus sem ser nova criatura. Não tem como. Com a natureza adâmica, a nossa tendência é cair no pecado. Porque nós nos tornamos pecadores não por causa só do pecado que cometemos, porque é uma tendência daqueles que não reconheceram a Jesus, é pecar um dia. Não por causa do que fez, mas por causa da natureza pecaminosa. Mas a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, a nossa natureza é trocada. Mas essa é a parte que mais me alegra do Evangelho. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós olhamos para Jesus, a nossa natureza, ela é trocada. Nós deixamos a natureza antiga, adâmica, e começamos a desfrutar da natureza de Deus. Porque em Cristo nós nos tornamos uma nova criatura. Mas com a natureza antiga, já realmente você não conseguiria vencer os desafios da vida. Com a natureza antiga você não vai conseguir viver os desafios e vencer os desafios da vida. Com a natureza antiga você não vai conseguir vencer as dificuldades. Não vai conseguir vencer, amado. As tristezas, as derrotas. Na primeira derrota que a gente tem, mas está escrito lá no Apocalipse, ele venceu. Só com a natureza de Cristo habitando dentro de nós, nós começamos a desfrutar da nova criação. A natureza, a nova natureza, ela vai trazer paz para você em meio às guerras. Sabe, tudo desmoronando na sua casa e o Senhor te mostrando uma luz no fim do túnel. Todo mundo dizendo que não vai dar certo. E o Evangelho se abrindo diante de você. Mas sabe quem nós somos aqui na terra? Nós somos o agente de Deus, amado.
que transforma as atmosferas, que transforma os ambientes. Está todo mundo perdido, mas existe a palavra. E é isso que nós precisamos, amada. É da palavra. É isso que nós precisamos, ficar firme na caminhada. Deixa eu dizer algo para você. O maior desafio que se levantou diante de você hoje vai passar. Eu não estou desenhando dele. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Porque nada, amados, o apóstolo Paulo fala, nada vai separar você do amor de Cristo. Nem uma tribulação, nem guerra, nem doença, nem morte, nem fome, nem desilusão. Nada nos separará do amor de Cristo, que está em Jesus. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Queria que você ficasse de pé.